Olá, bom dia, feliz sábado. Como é bom estar com você na sua companhia. Já são 6 horas da manhã. Às 5 horas eu já estava acordado aqui estudando a palavra, meditando para transmiti-la, para compartilharmos a palavra de Deus. Já está aberta a verdadeira Constituição, aquela que nos mostra o caminho da salvação, o caminho da vida, o caminho seguro, o caminho da redenção, que nos coloca no caminho certo, que é o caminho que Jesus trilhou neste mundo, que nós também devemos trilhar. E hoje é sábado, feliz sábado, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, e queria compartilhar com vocês hoje que já li algumas vezes aqui o verso 8 do capítulo 12. É um verso bem pequeno que ele encerra um diálogo que Jesus teve com os fariseus. Diz assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que Jesus quis dizer com esta frase, com este pensamento? Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então nós temos que saber quem é o Filho do Homem, por que Jesus se refere a ele como Filho do Homem e por que ele é Senhor do sábado. Também precisamos saber, no contexto do capítulo 12 até o verso 8, Jesus se refere duas vezes, ele fala, respondendo aos fariseus que criticaram a Jesus porque os discípulos comeram espigas, colheram e comeram espigas de milho no sábado. Quem eram os fariseus? Por que os discípulos fizeram isso? Por que Jesus cita Davi? E por que Jesus também cita, em resposta a eles, falando sobre os pães da proposição que ficava no templo, os 5 pães que ficavam sobre a mesa das proposições, do lado esquerdo, entrando no templo do lado esquerdo, do lado direito, melhor dizendo, e do lado esquerdo ficava o candelabro de 7 lâmpadas, também que representava Jesus. Os pães asmos ou os pães da proposição também representava Jesus. Tudo no santuário tinha um simbolismo. E por que Jesus então se referiu a ele como sendo o Senhor do sábado? Primeiro vamos ver por que o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Se a gente ir para Mateus 18:11, Mateus 18:11 está aqui na palavra dele, diz assim, Mateus 18 e o verso 11. E aqui Jesus identifica, Mateus, melhor dizendo, identifica quem é Jesus, quem é o Filho do Homem. Diz assim, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Opa! Agora sabemos quem é o Filho do Homem, porque Jesus se refere ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é aquele que veio salvar o que estava perdido. E quem estava perdido? Quem estava perdido era a casa de Israel, eram os filhos de Deus, é a humanidade. Jesus veio para salvar. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, portanto é Jesus o Filho do Homem. Jesus estava dizendo assim, o Filho do Homem, eu que nasci neste mundo, né, encarnei, aqui velei a minha glória na carne humana. O Filho do Homem veio para salvar. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus se coloca acima como proprietário. A palavra Senhor na cultura hebraica era tida como um patriarca, como um líder familiar, pater família, aquele que decidia, aquele que tinha liderança, aquele que tinha soberania sobre as pessoas. Ele era o Senhor da casa, o Senhor que decidia, ele era o líder, ele era o sacerdote da casa. Então a palavra Senhor significava autoridade. Por isso Jesus diz assim, eu tenho autoridade, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o proprietário do sábado, ou seja, eu estou acima destas coisas
porque quando nós somos donos, proprietários de alguma coisa, temos domínio sobre aquela coisa, aquilo que nós temos. Nós somos o senhor daquilo, somos o senhor das nossas coisas. E agora Jesus diz assim: eu sou o senhor do sábado. Ou seja, vocês criaram normas, vocês exigem que os judeus exigem que aqueles que fazem parte da comunidade cristã, que naquela época ainda, quando Jesus estava dizendo essas coisas, não existia o cristianismo, Jesus não era ainda um homem conhecido como Cristo. Jesus só se tornou, o cristianismo só veio depois que Jesus foi assunto ao céu, que ele foi embora deste mundo. Mas voltando ao nosso contexto, então, vamos aqui entender por que Jesus disse que era o Filho do Homem e também era Senhor do sábado. Porque de nada adianta nós querermos guardar a lei, guardar os mandamentos, se nós não recebermos o Senhor do sábado em nossa vida. Passarmos a semana em branco, né? Em albes, ou seja, sem termos uma comunhão verdadeiramente com Jesus, sem recebermos a Jesus em nosso coração, que diz lá em Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei. Jesus está à porta do nosso coração, batendo diariamente, pedindo para entrar, e Jesus está do lado de fora. Esta é uma geração que coloca Jesus do lado de fora. Então, o que eu quero ressaltar aqui é que não adianta nós guardarmos sábado ou qualquer outro dia se não tivermos o Senhor do sábado, se não tivermos o Senhor de todas as coisas, aquele que é maior que o templo. Porque Jesus, então, também se refere ao sábado, à casa de Deus, né? Jesus respondendo os discípulos, Jesus disse assim: Davi, não sabeis vós que as escrituras dizem que Davi entrou no templo com os seus soldados e comeram dos pães da proposição e não foram condenados, não cometeram pecado algum? Porque Jesus estava dizendo assim, porque o que é mais importante não é o que representava o pão, o simbolismo do pão. O mais importante é aquele que é Senhor de todas estas coisas, que está acima, aquele que é maior. Jesus diz assim, aqui está no verso 5, no verso 4, aqui no verso 6 diz assim, aqui está quem é maior do que o templo, porque diz no verso 5, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Sabe, o templo para os judeus, para os israelitas, para os fariseus, era sagrado. O templo era a coisa mais importante que existia de tudo que eles tinham. E eles transformaram o templo num ritualismo, numa importância tão grande que o templo era mais importante do que as coisas espirituais. Eles colocavam isso acima de todas as coisas, acima até mesmo dos seres humanos, das pessoas. E Jesus diz assim, você não sabe que aqui está aquele que é maior do que o templo, que é maior do que estas coisas? E Jesus, então, ele finaliza aqui dizendo assim, mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, como os fariseus faziam. Ou seja, Jesus criou o sábado, o templo existia, não para que estivesse acima dos homens, das pessoas, mas que fossem uma bênção para as pessoas. O sábado deve ser uma bênção para mim. Deus não criou o sábado, fez o sábado e fez o templo, e depois disse assim, bom, nós precisamos ter alguém para que adore aqui, adore o sábado. Não, ao contrário, Jesus criou o homem e a mulher, e depois então fez o sábado e o templo para benefício, para as bênçãos para as bênçãos das pessoas. Consegue entender isso? Então não adianta nada guardar o sábado, ir à igreja no domingo, ou quarta, ou quinta, sexta-feira, qualquer coisa desse tipo, se você não receber a Jesus Cristo no teu coração todos os dias.
Quando você tem a Cristo como seu Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados e aceita aquele que derramou seu precioso sangue para nos redimir dos nossos pecados, para nos resgatar, para nos libertar deste mundo mau e vil, de nada adianta. Nós transformamos a religião num ritualismo, num legalismo. Então receba Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o Senhor do sábado, aquele que está batendo a porta do seu coração, da sua vida, para que você seja transformado e você receba a paz e você sinta verdadeiramente o que é a salvação em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é completo, a salvação é completa nele e não em nós. É possível que você esteja vivendo dramas em sua vida. É possível que você esteja morta ou morto interiormente, que não haja mais vida em você interiormente, que você é apenas um ser humano caminhando, um ser humano sobrevivendo. Mas quando Jesus entra em nossa vida, as trevas são espancadas, elas são expulsas da nossa vida, e a luz da verdade, a luz que é Jesus Cristo, então ilumina a nossa vida, e nós recebemos e sentimos a paz que tanto precisamos nestas horas difíceis em que estamos vivendo. É possível que você esteja vivendo dramas na sua vida. É possível que você hoje esteja sentindo que um vazio grande no seu coração. Mas Jesus quer entrar em sua vida e preencher e transformar você sendo uma pessoa útil, uma pessoa feliz, uma pessoa que ama a sua família, seu esposo, seus filhos, e que você sinta o desejo de ajudar as pessoas que estão sofrendo, estão padecendo. E mesmo que você perca o seu ente querido, mesmo que você esteja aí num leito de dor, com Covid, sofrendo, se você tiver a Jesus Cristo ao seu lado, você tem a esperança da vida eterna. E mesmo que você descanse, feche os seus olhos para dormir o sono da morte, Jesus guardará a sua vida e o seu corpo para o amanhã da ressurreição. Tenha certeza disso. Olhe para isso com fé e tome a tua cruz para seguir a Jesus Cristo. Que você tenha um feliz sábado. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.